Bem-vindos, alunos da ACOMB, de volta à nossa aula EAD Seaba Marinha, continuando a falar sobre a unidade 1.0, que fala sobre controle de operações de combate a incêndio a bordo. Estamos agora na parte 04, parte 04 da videoaula, a videoaula de número 04. Vamos falar agora sobre para melhor entendermos as proteções estruturais, que tratam as regras suprarreferidas, como resumir o capítulo 2, parte A, regra 3 do SOLAS, página 146, que fala sobre essas estruturas, do navio. Fala sobre as divisões de classe das estruturas de bordo. Como estava falando na aula anterior, falamos que essa parte da estrutura do navio são aquelas construídas por anteparos. São aquelas constituídas por anteparos e convexos que devem ser construídas de aço ou material equivalente, convenientemente reforçadas, estanques a fumaça e as chamas ao longo de uma prova padrão de fogo de 1 hora, isoladas com materiais não combustíveis, aprovadas de modo que a superfície não exposta não se eleve mais do que 140 graus, nem mais de 180 graus em qualquer ponto, nos tempos de 60 minutos, é a classe A 60, 30 minutos a classe A 30 e 15 minutos a classe A 15. Quer dizer, essa parte de segurança e salvatagem com relação à vida humana no mar é tratado junto à Convenção Internacional chamada de SOLAS, SOLAS é Safety of Life at Sea, Safety of Life at Sea, a convenção que trata sobre a sobrevivência da vida humana no mar. Então, a IMO, Organização Marítima Internacional, ela cria, através das convenções, como a SOLAS, esses regulamentos para que o navio e a sua tripulação trabalhem com segurança e evite a poluição. Então, nessa regra do SOLAS, que foi feita a partir de convenções internacionais, com o regulamento da IMO, foram criadas essas regras e colocadas, inseridas na Convenção Internacional SOLAS, para melhorar as estruturas de construção dos navios mercantes e essa parte de combate a incêndio e salvatagem. Então, tudo com relação à parte de combate a incêndio, a salvatagem de todos os navios do mundo que são regidos pela IMO, que são inscritos na IMO, Organização Marítima Internacional, e os países que fazem parte da ONU, que tem essa parte de navegação marítima, certo? Que são inscritos na ONU, eles fazem parte também fazer parte da regra de cumprir com regulamentos internacionais dentro do seu próprio país e internacionalmente. Quer dizer, essa regra do SOLAS, essas convenções internacionais que são colocadas na IMO, por exemplo, a Convenção SOLAS, elas servem tanto para o Brasil como na parte internacional. Se eu viajar para os Estados Unidos, chegar lá, a Coast Guard, que é a lei, tipo a Marinha, que não é a Marinha do Brasil, ela faz parte de certo pessoal da Marinha do Brasil, mas tem também o pessoal da Marinha Mercante na Coast Guard. É da Marinha de Guerra Americana, mas tem parte também que tem, igual como tem agora no Brasil, por exemplo, a Port State Control. Ele é regido tanto pela Marinha de Guerra, é regido mais pela Marinha de Guerra no caso, mas tem oficiais da Marinha Mercante trabalhando lá como inspetor, vem a bordo fazer as inspeções no navio. Então, todos os países do mundo existe essa parte de vir, essa parte de observação, de fazer vistoria nos navios, tanto chegando do exterior, como indo para o estaleiro, sendo do estaleiro, algum certificado que esteja vencendo do navio. Então, sempre a Marinha, de todos os países do mundo,
que no caso lá nos Estados Unidos é Coast Guard, já na Inglaterra já é outro nome, na França já é outro nome, tudo voltado para inspeção, para segurança, para cumprir o que está escrito nas convenções internacionais, no MAPOL, nas SOLAS, nas convenções do STCW, o SPS Code, etc. Então, essa parte toda é cobrada pela autoridade marítima competente que pertence ao governo daquele país. Por exemplo, o governo brasileiro, que você sabe que tem lá o poder executivo, o judiciário e tal, e etc. Também eles que constituem essa parte de regulamento, né, de entrada das convenções, para regular essa parte da segurança e navegabilidade no Brasil, dentro da costa brasileira, dentro da área de navegação do mar brasileiro, como nas partes interiores, como a navegação interiores, né, fluviais no caso, e de rios e bacias. Então, aqui no SOLAS é que está todo o regulamento com relação às estruturas, como é feita lá as estruturas, como é que é feito o teste, como é que é feito, até quanta temperatura que esse material que é feito as estruturas internas dos porões, dos tanques, a casaria, material que é feito lá, a parte interna da superestrutura do navio, está dentro desse regulamento aqui, divisão de classes. Então nessa página do SOLAS você tem aí no seu diretório, você vai abrir no seu diretório essa página do capítulo 2.2, parte A, regra 3 do SOLAS. Aí eu botei aqui um link que vai abrir a nossa página do SOLAS, que nós vamos ver essa parte que eu li aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Aqui é a página do SOLAS. É a página que você vê aqui, ó, 147, né? Eu botei 146, mas é uma página anterior que a gente entra aqui, ó. A 146 você vai ver a regra aqui, ó. A regra, né? Então a regra aqui está escrita aqui, ó, no slide, né? No caso, você vem aqui no slide e vê aqui, ó, regra 3, capítulo 2 do SOLAS, item 2, parte A, regra 3 do SOLAS. Então aqui, na página 146 você vai direto para a regra, né? Mas a parte A tá para cá para cima, né? Regra 2, aí vem aqui, aí você vai vendo nas páginas anteriores do SOLAS, vai subindo aí no seu PDF lá no teu computador. Aí você vai ver que é a regra 1 e a parte A tá aqui, ó. Essa que é a parte das SOLAS que fala sobre construção, proteção contra incêndio, detecção de incêndio e extinção de incêndio. Toda essa parte do SOLAS começa em parte A, B, C e D, vai até a parte A, C, D e E. A construção, proteção, contenção. Então, dentro dessa parte A tem a regra, aí vem a regra 1, regra 2 e vem os subitens, né, da regra, né? No caso aqui, o item 1, regra 1, item 1, aplicação. Subitem 1.1, a menos que expressamente disposto bererê barará, entendeu? Aí você assim que começa, você tem que saber ler o SOLAS e saber lá no índice do SOLAS qual o capítulo, quando você cita aqui, ó, essa parte aqui, capítulo 2, item 2, não é subitem, é item 2, parte A, regra 3 do SOLAS, está na página 146. Aí você vai aqui, aí eu vou aqui a página 141, aqui em cima do lado 517, estou na página 141, eu vou até 146. É a regra 2, aí eu vou aqui, eu estou na regra 1, aí vai passar para a regra 2 agora. Tudo isso aqui são regras. A regra 2, ó. Então o que é que fala a regra 2? Objetivos de segurança contra incêndio e requisitos funcionais. Então na regra 2, o subitem principal da regra 2 do SOLAS, né? É o objetivo de segurança contra incêndio e requisitos funcionais. Mas eu quero saber da regra 2, o subitem, aqui capítulo 2, regra 3, eu tenho que ir para a regra 3, aí item 2, parte A, regra 3. Aí eu quero ir para a regra 3, aqui eu estou na regra 2. Então o que é que vai falar? A regra 3 está aqui, ó. O principal item da regra 3, a definição. Para os efeitos deste capítulo, a menos que expressamente disposto, em contrário, deverão ser utilizadas as seguintes definições. Então as definições aqui. Aí aqui o item 2,
tem 2 aqui, ó. Aqui tá, item 2, certo? E aqui, ó, capítulo 2, item 2, parte A, regra 3. Então eu fui para o capítulo 2 do Solas. Eu fui para a parte A do Solas. Eu fui para a regra 3 do Solas, agora eu estou vendo o item 2 do Solas. Aqui o item 2 fala de quê? Divisórias da classe A. Divisórias da classe A são aquelas divisórias formadas por anteparas e convés, que dizem anteparas dos porões, dos tanques, dos porões do navio, dos tanques, e convéses que atendem aos seguintes critérios. Você viu que dentro do regulamento da IMA, Organização Marítima Internacional, e também mundialmente, né, essa convenção solo ela sofreu uma mudança a partir de 1984, né, em que houve essas mudanças e foi colocada essas partes dessa divisórias de classe A, B, C e D, que antes tinha, mas não era contemplada para todo tipo de navio, era mais para navio de passageiro, certo? A classe B, né, de antepara. Aí agora veio a divisória do tipo classe A, a divisória de classe A, porque navio de passageiro antigamente, antes de 84, era classe B, a divisória. Agora, outros navios contemplaram também a divisória classe A, outros tipos de navio, inclusive até os navios de passageiro. Então está escrito aqui no subitem 0.1, seja confeccionada de aço ou de um outro material semelhante. Quer dizer, os navios têm que confeccionar na sua estrutura, lá no estaleiro, material feito de aço ou de outro material semelhante ao aço, né? Sejam adequadamente, subitem 0.2, sejam adequadamente reforçadas. Quer dizer, dentro da inspeção da capitania dos portos, o navio no estaleiro, a capitania vai lá também. Ela vai cumprir com esse regulamento que está aqui do Solas, através da Norman, certo? Vai cumprir. Ela vai cumprir isso aqui, vai lá ver se o navio está sendo feito mesmo com a chapação de aço. Então o estaleiro, o engenheiro naval que está lá trabalhando no estaleiro junto com o comandante do navio e toda uma parte da tripulação que acompanha o navio na construção no estaleiro, ele vai mostrar lá a documentação pertinente, o material que é usado na confecção da construção da chapa do navio. Ele tem a documentação, vai mostrar para o estaleiro tudo, e eles vão verificar e vão bater foto tudo do material e vão fazer teste todo lá. Se for necessário fazer teste, eles fazem para ver se está cumprindo com essas normas do Solas aqui, que sejam adequadamente reforçadas. O subitem 0.2 sejam adequadamente reforçadas, e o subitem 0.3 fala de sejam isoladas com material não combustível aprovado. Sejam isoladas com material não combustível aprovado. Quer dizer, não pode ser feita uma chapa de navio, ou superestrutura, ou até mesmo um acabamento da parte interna dos camarotes, todo o salão, de material, tem que ser de material não combustível. Não pode ser material combustível. Quer dizer, madeira que pega fogo rápido, entendeu? Então tem que ser feito do material não combustível, de modo que a temperatura média das partes não exposta não se eleve mais de que 140 graus centígrados, acima da temperatura original. Quer dizer, esse chapeamento aqui não pode pegar fogo, se eleve mais do que 140 graus centígrados, né? E não pode entrar em combustão até essa temperatura aí. Só acima dessa temperatura tudo bem, né? Aí está fora do regulamento, no caso. Então aqui, ó, nem a temperatura em qualquer ponto, inclusive em qualquer junção, se eleve mais do que 180 graus. Já foi para 180 graus, acima da temperatura original, no tempo abaixo relacionado. No tempo abaixo relacionado, que é 140 aqui, entendeu? Então a temperatura não pode ir acima de 180, não pode levar mais de 180 graus para que ela entre em combustão. Então essas classes foi relacionada, por exemplo, faça o teste na chapa, né? Coloca ela 1 hora pegando nessas temperaturas aí, 140 graus, depois 180, nessa parte aqui, inclusive qualquer junção, que tem junção da chapeamento lá, né? É claro que o cara não vai, por exemplo, navio sendo construído no estaleiro, vai tocar fogo, isso é feito aqui tudo no laboratório da construção da chapa, lá onde é feito a construção dessa chapa de aço. Então lá já é feito o teste e dado a certificação dessa chapa de que ela fez esse tipo de teste aqui. Classe A60, 60 minutos a 1 hora, né? De temperatura aí, até a temperatura aí, para ver se ela não entra em combustão espontânea. Classe A30, 30 minutos, né? Até essa temperatura aí. Classe A15, 15 minutos. E classe A0, 0 minutos, né? Quer dizer,
Eles colocaram essa classificação assim para o chapeamento para ser feito pelos navios, certo? 0.4. Seja construído de modo a ser capaz de impedir a passagem de fumaça e de chamas até o fim de um período de teste de incêndio normal, com 1 hora de duração. Quer dizer, ele tem que ser construído de um modo capaz de impedir a passagem de fumaça. Quer dizer, não pode passar fumaça entre as anteparas do porão, né? Tem que ser feito um teste aí de até de 1 hora de duração do compartimento desse, feito lá no, por exemplo, no laboratório da construção naval, chapeamento ou da fábrica que construiu a chapa, que não seja não esteja passagem de fumaça dentro dessa duração. 0.5 subitem. A administração tem exigido um teste de um protótipo de uma antepara ou de um convés de acordo com o código de procedimento de teste de incêndio, para verificar se ela atende às exigências, assim com relação à sua integridade, à elevação da temperatura. E o item 3, átrios são compartimentos públicos com uma única zona vertical principal, abrangendo 3 ou mais convésios abertos. Átrios são compartimentos públicos com uma única zona vertical principal, abrangendo 3 ou mais convésios abertos. Porque essa parte aqui desse compartimento público que ele está falando é a parte da superestrutura, né? Parte da superestrutura do navio. Então é aqui, assim que você vê o SOLAS. Você vê a regra, vê o que é que está escrito na regra principal, definição. Depois vê o subitem 2, que fala sobre a divisória de classificação tipo classe A, que está falando sobre a divisória da classe A, essa parte do SOLAS aqui que foi citado, entendeu? E aqui o subitem que foi tratado, né? É o subitem 2, seja adequadamente reforçadas, né? E também o subitem 0.3. E aqui está, o subitem aqui, o capítulo 2, a parte A, regra 3 do SOLAS para 146. Página 146 do SOLAS. Então já foi falado isso aqui. E aqui o 0 minuto que é a 0. Então acho que a maioria entendeu aí. A divisão classe B é a mesma coisa, certo? Que aqui já é outra classe de temperatura, né? 6 tanques a chamas, tudo está no SOLAS. Tá lá, você vai lá no SOLAS lá. Se eu citasse a regra do SOLAS e o item, o subitem lá, você ia lá no SOLAS, você vai lá no índice do SOLAS, você vê lá qual é a parte que fala dessa parte das estruturas do navio, da construção, do estaleiro, né? Você vai ver lá como é feito lá os testes, como é feita a estrutura da chapa, etc. Então a classe B deverão ser tanques a chama, ser construída de material não combustível, aprovado inclusive seu material de fixação, ter grau de isolamento tal que a superfície exposta não se eleve mais de que 140 graus. Quer dizer, não pode se elevar a temperatura nessa chapa a mais de que 140 graus. Nem que a temperatura em qualquer ponto, inclusive qualquer junta, se eleve mais de 225 graus, dentro de seguinte tempo. Quer dizer, eles botam lá um calor na chapa, né? E botam lá um termômetro, né, apropriado para isso, um termômetro, né? Para ver a temperatura, 140 graus centígrado aqui, 220 graus centígrado, colocou o C aqui de centígrado, mas dá para entender que é 225 graus, temperatura é centígrado, no Brasil é centígrado, na Europa, nos Estados Unidos, que é tudo grau Kelvin lá, que é a unidade de medida do grau lá, ou de temperatura é grau Kelvin, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, na maioria dos países da Europa, mas no Brasil é em centígrado, né? Então o tempo aqui da classe B, 15 minutos, né? 1 hora no caso, né? Dentro desse período aqui, 15 minutos, né? Tem 1 hora e tem 15 minutos. Isso aqui é 15 minutos. Então a chapa triplo B foi 15 minutos. 0 minuto, B0. Então só foi essas duas classificações aqui, tá? Divisões classe C, quer dizer, tem classe A, B, C, né? Por enquanto, devem ser de material não combustível, aprovado o casco, a superestrutura, as anteparas estruturais, os convés e as casarias. Deve ser construído de aço ou material equivalente. Os limites da superestrutura e das casarias do navio tanque devem ser isolados por um padrão A60. Quer dizer, os limites da superestrutura e das casarias dos navios tanques devem ser isolados por um padrão A60. Quer dizer, a chapa
da construção desses navios tanque, que é navio petroleiro no caso, né? Tem que ser dessa classificação classe A, do tipo A60. Mas a divisão são classe C das outras estruturas. Quer dizer, o navio pode ser construído na divisão de classe C, com os materiais, né, da divisória de classe C, e as casarias e a superestrutura, o limite da casaria e superestrutura, tem que ser com padrão de classificação tipo A60, é o classe A, entendeu? Que eu citei agora há pouco, logo no início lá, no slide anterior. As zonas verticais principais e zonas horizontais. Nos navios que transportam mais de que 36 passageiros, já que está falando já de navio passageiro, o casco, a superestrutura e os convéses deverão ser subdivididos em zonas verticais principais por divisão da classe A60. Dizendo navio de passageiro com mais de 36 passageiros, então o chapeamento tem que ser da classificação de A60, da classe A. Nos navios que transportam não mais que 36 passageiros, o casco, a superestrutura, as casarias nos acessos, os compartimentos habitáveis, os espaços de serviço deverão ser subdivididos em zonas verticais principais por divisões classe A. Na medida do praticável, as anteparas que formam o limite de zonas verticais principais acima da coberta da antepara deverão estar alinhadas com as anteparas estanques de subdivisão situadas imediatamente abaixo do convés das anteparas. Quando uma zona principal vertical for subdividida por divisões horizontais, essa divisão deverá estender-se entre as anteparas adjacentes de zonas. Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui. De zonas principais verticais e o casco e o limite interior do navio. Zonas horizontais, verticais e o casco do limite interior do navio. Quer dizer, tudo isso aqui está falando sobre a construção e a subdivisória, né, das partes estruturais do navio. E tudo isso está no SOLAS. Agora nós vamos falar sobre a proteção de incêndio. Falamos agora da parte estrutural, do convés, do casco, a divisão das estruturas, da estrutura da casaria e as classificações classe A, B e C, de construção de chapeamento para esse tipo de vários tipos de navio, como navio carga geral, navio graneleiro, navio petroleiro e navio passageiro, certo? Que antes essas normas de 84 era só para navio de passageiro, eram cobradas no caso a construção para navio de passageiros e certos tipos de navio de carga geral no caso. Mas depois foram a cobrança acho que do sindicato tal, de outras coisas, de outras sociedades, cobraram que os navios também tinham que ter, né? Essa parte, como já foi citada anteriormente aí numa aula anterior, uma aula atrás, né? A primeira aula, acho que parte 1 ou parte 2 mais ou menos, parte 2 mais ou menos, foi citada essa parte aí, eu citei sobre essa parte desse regulamento aí, dessa parte da Convenção SOLAS de 1984. Sistema de gás inerte. Aqui vai falar também, porque tudo está no SOLAS, toda a parte de segurança e salvatagem está no SOLAS, tudo é regulamento do SOLAS. Então aqui, ó, sistema de gás inerte, vamos falar aqui na página 166. Aplicação. A proteção contra desenho de gás inerte no tanque de navio de carga. Então, isso aqui é só para navio petroleiro. Então, navio de carga geral não usa gás inerte, navio conteneiro não usa gás inerte, navio graneleiro não usa gás inerte, somente navio de carga, tanques de carga. Quando fala em navio tanque de carga, é navio petroleiro. Só navio petroleiro, navio químico e navio de gás, que carrega gás, butano, certo? Etileno, que trata dessa parte aqui, desse regulamento. Aplicação. Item A. Para navios tanque de 20 mil toneladas de porte bruto ou mais, a proteção dos tanques de carga deverão ser obtida através de sistema fixo de gás inerte, de acordo com as prescrições do Código do Sistema de Segurança contra Incêndio. Quer dizer, esse Código de Segurança contra Incêndio já é outro regulamento que também é aplicável, de acordo com a SOLAS, né? A Convenção Internacional SOLAS. Então
Então, as prescrições de código de sistema de segurança contra incêndio. É esse código aqui, que é outro código separado, além da Convenção SOLAS. Exceto que em lugar de sistema acima, exceto que em lugar do sistema acima mencionado. A administração, após levar em consideração a disposição e os equipamentos do navio, poderá aceitar outras instalações fixas, se elas proporcionarem uma proteção equivalente acima de acordo com a regra 1.5 do SOLAS. De acordo com a regra 1.5 do SOLAS, a exigência para as instalações fixas alternativas deverão estar de acordo com as prescrições do parágrafo 554 do SOLAS. Quer dizer, lá no sistema de Gazineste fala sobre esses navio tanque acima de 20 mil toneladas e fala sobre o sistema de proteção. Mas se a administração que ele fala é o governo, por exemplo, o governo brasileiro, a Marinha do Brasil, que representa o governo brasileiro, que representa a administração, ela leva em consideração a disposição e os equipamentos do navio poderão aceitar outras instalações fixas de gás inerte, tipo de sistema que seja de gás inerte, certo? Que vai proteger o navio contra a explosão ou inflamabilidade dos gases dentro do tanque. Aí sim, ele pode aceitar e o armador pode mandar fazer um navio com outro sistema que faz a proteção do gás inerte, ou a outra proteção dos tanques de carga contra explosão e inflamabilidade. Então vamos ver aqui a parte que fala sobre gás inerte na página 66 do SOLAS. Página 66. Então aqui no capítulo 2, né? Vou puxar aqui a página 66. Eu vou bem aqui, ó. Lá no teu PDF tu faz a mesma coisa para tu ir direto lá nessa página. Aí bota 166 aqui. Tem que bater aqui, digitar aqui em cima 166, é o número da página. 166. 66. Aí dá o enter aqui, ó. Dá o enter que vai bater lá 166, ó. E aqui tá falando, deixa eu ver aqui. Página 66, sistema de gás inerte, tem que procurar lá. Vou falar de gás inerte. Sistema de venação, navio petroleiro, sistema de gás inerte. Aqui no caso, deixa eu ver qual é a regra do SOLAS aqui, porque ela não está citando a regra nem o subitem. Só botei a página 66 para ir direto logo, nem foi direto, né? Então essa parte aqui do gás inerte não é nem 66, deixa eu ver que página é ela aqui, para ajeitar aqui. Você vê, ela está na página 66. 66. Então aqui na página 66 ainda. Aqui na 66, é mesmo não 66. Então é no subitem 5.5, né? Subitem 5%. Então, eu acho que é no mesmo capítulo 2, na regra, deve ser a regra 5, certo? 5.5 deve ser a regra 5, que aqui é 5.5 subitem aqui, ó, certo? O item deve ser 5, aqui o subitem 5.5, e aqui tem o 5.5.1. Aplicação assim que voga, né? A gente sabe que a regra é 5, porque o primeiro número aqui é da regra 5, entendeu? Sistema de gás inerte, aplicação. Para navios tanque de 20 mil toneladas de porte bruto ou mais, a proteção dos tanques de carga deverá ser obtida através de um sistema fixo de gás inerte, de acordo com a prescrição do Código de Sistema de Segurança contra Incêndio, exceto que, em lugar do sistema acima mencionado, a administração, após levar em consideração a disposição e os equipamentos do navio, poderá aceitar outras instalações fixas se elas proporcionarem uma proteção equivalente acima de acordo com a regra 1/5. Então na regra 1/5 lá, pode dar brecha para você usar outros equipamentos para fora o gás inerte, outro tipo de planta, que seja de outro tipo de gás para proteger, né, a superestrutura do navio, a parte dos tanques. As exigências para instalações físicas alternativas deverão estar de acordo com as prescrições do parágrafo 5.54. Quer dizer, 5.5.4 vai falar lá quais são as exigências para a instalação do sistema fixo, né, de proteção do navio. Na parte 5.5.1.2, os navios tanques que utilizam o procedimento de limpeza dos tanques de carga, utilizando a lavagem de
com óleo cru deverá ser dotado de um sistema de gás inerte que esteja de acordo com o Código de Sistema de Segurança contra incêndio de máquina fixa para lavagem de tanque. Quer dizer, esse gás inerte aí foi colocado nessa época em diante, dessa Convenção Solar de 1984, essa é a parte desse regulamento, porque os navios de casco duplo, que depois começaram a exigir de casco duplo para navio, tinham que ter um sistema de gás inerte para proteção da inflamabilidade ou explosividade dos tanques. Quer dizer, e essa parte da lavagem de óleo cru, que é colocado nas máquinas de Batroós. Essas máquinas elas são colocadas no convés do navio para lavagem na parte interna do tanque, para lavar ela com o próprio óleo cru da própria descarga do navio. Então, você está no porto, certo? Descarregou o navio todo para terra, toda a parte. Essa parte desse regulamento aqui do Solas, da Solas, né, da convenção, ela é mais direcionada para navio que carrega produto óleo escuro, que é chamado de óleo cru. Aqueles navios que carregam aqueles produtos de plataforma, produto que vem direto da plataforma, direto por navio. Tem lá na bacia de campo aqueles navios que ficam lá fundeados, amarrado em corda de boia, a gente chama de navio cisterna. Ele recebe o óleo que vem da plataforma, aí o outro navio vai lá, esse navio que faz o transporte de óleo para a refinaria, ou então para o terminal, por exemplo, São Sebastião, no Rio de São Paulo, aquele terminal de São Sebastião, que recebe os navios tanque maiores lá. Então vai lá, recebe óleo da plataforma desse navio que é passado de um navio para o outro, através de mangote, conexão de mangote, proa com proa, passa um óleo cru para outro navio, esse navio leva para São Sebastião, lá descarrega lá para o terminal de São Sebastião, para os tanques de carga, ou para os tanques de armazenamento em terra. De lá eles mandam lá para a refinaria, né? Para a refinaria para fazer outro tipo de material lá, o petróleo. E quando o navio sai, que está descarregado, aí lá mesmo, às vezes atracado, ele faz a lavagem dos tanques. Depois, se o navio for voltar para carregar de novo outro produto lá na plataforma, ou então em outro porto, vamos supor, ele mudou o tipo de óleo, ele trouxe lá um óleo cru de plataforma, diferente do que ele vai carregar. Ele vai carregar agora MF380. Então o MF380, ele não pode misturar com outro óleo que veio da plataforma. Então tem que ter uma lavagem de tanque antes do navio sair, ou às vezes até fundeado, mas geralmente é atracado, porque esses resíduos de óleo que são feitos a lavagem do tanque tem que ser descarregado para um tanque de terra que seja que guarda resíduo, né? Tem tanque lá em terra que guarda resíduo de lavagem de tanque de navio, mas ele é também mandado para lá, para a refinaria, para ele ser feito a fabricação de outros produtos, né? Que vem do petróleo, né? Como diesel e etc, entendeu? Então a lavagem de tanque é feita com essas máquinas de bateróis, com o próprio produto que descarga do navio. E o navio descarregou, aí uma parte do que ficou no final dos tanques, e são colocados num tanque chamado slope. Então o tanque do navio tem dois tanques, um slope de boreste e um slope de bombordo. Tem navio que tem dois tanques, né? Eu trabalhei com um navio que tinha dois tanques, navio grande. Tem slope de boreste e slope de bombordo. Então o slope de boreste é colocado água do mar, água limpa, certo? Água do mar, para lavagem dos tanques. E o slope de bombordo é colocado o resíduo do óleo, que é feita a lavagem dos tanques. Então você lava aquele tanque com aquele próprio produto que sobrou, que sobra, depois esse resíduo é mandado para a terra, aí depois você faz uma lavagem com água limpa, aí joga de novo no slope, e esse produto de água limpa, misturado com óleo, que lavou o tanque com a máquina de batroche, joga para a terra. Então esse processo todo gera uma parte de uma eletricidade estática dentro dos tanques, entenderam? Porque a velocidade das máquinas de batroche lá é feita através da pressão da rede de incêndio. É pressurizada a rede de incêndio, passa nas máquinas de batroche e elas jogam, né, lá dentro do tanque, velocidade e pressão, nas anteparas para lavar. Então essa parte aí é que é a parte perigosa. No caso, quando o jato de água bate na antepara, pode provocar um centelhamento devido à carga eletrostática, entenderam? Então é o que acontece, o gás inerte é justamente para evitar isso. E se não tivesse gás inerte, quando fosse passar as máquinas de batroche jogando água, ou então o petróleo mesmo de utilização para lavagem do tanque, que é a lavagem de óleo cru com cru,
ia dar centelhamento, ia dar explosividade lá dentro no navio atracado no terminal. Então foi feito esse regulamento no solo só para direcionar sobre isso daqui, certo? Essa parte de lavagem de óleo cru e a parte do gás inerte, que tem que ter o gás inerte nesse tipo de navio para evitar a explosão do navio no próprio terminal. Então, antes de começar a lavagem de tanque, quando o navio está descarregando, começa a descarregar, já começa a injetar dentro dos tanques, no lugar do oxigênio, esse gás inerte, que nada mais é do que uma lavagem de gases de caldeira. Tem uma caldeira que funciona individualmente lá na superestrutura do navio, essa parte separada da máquina, uma caldeira só para isso. Então ela queima o óleo e ela produz os gases, e os gases passam num setor de lavagem. Depois que é lavado, ele é jogado no sistema, na tubulação, através dos ventiladores grandão que tem lá, é enviado para dentro dos tanques. Então esse é o gás inerte. Então a torre de lavagem, então os gases da caldeira, de queima das caldeiras, de descarga das caldeiras, ou dessa caldeira, os gases de descarga são passados para a torre de lavagem. A torre de lavagem lava os gases e envia através dos ventiladores para dentro dos tanques. Então esse que é o gás inerte lá do navio, certo? Então essa aqui é a parte que trata do sistema de gás inerte aqui, né? A proteção com gás inerte nos tanques de carga. Item B. Todos os navios dotados do sistema fixo de gás inerte devem estar dotados do sistema de medição de nível de tanque de tipo fechado, Closed Ullage System, que é sistema de fechado de medição de ulagem. Então existe o seguinte, existe dois tipos de medição de altura dos tanques, medição de altura do tanque, quer dizer, do convés principal até o cobro, lá embaixo, até o piso inferior, lá embaixo. Então tem uma medição. Quando a medição de cima para baixo, dizer o zero está em cima, que é o convés, e aí a altura do tanque, vamos supor, 12 metros lá embaixo, não, 12 metros de altura, mas do zero do convés principal para baixo, 12 metros. O nome disso se chama inagem. Se chama inagem, é I-N-A-G-E-M, inagem. Aqui não tem falando inagem, aqui está falando sistema ulagem de closed ullage, sistema de ulagem fechada. E quando a medição é o contrário, o zero é lá embaixo, a medição começa com zero lá embaixo, e a altura do tanque, que é, por exemplo, 12 metros em cima, então nós chamamos de ulagem. Quer dizer, inagem, quando a medição é do convés para baixo. Ulagem, quando a medição é do cobro do tanque, no fundo do tanque para cima, a ulagem. Então o sistema de ulagem fechada é o sistema de medição da onde? Do topo do tanque até em cima. Então esse tipo fechado aqui, medição, é que, por exemplo, existe os tubos de medição que vai do convés principal até o fundo do tanque. Então você arreia uma trena metálica e vai fazer a medição da altura do tanque. Então o nome disso se chama medição tipo inagem, né? Que eu estou arreando a trena tem um zero na ponta da trena, aí eu vou ver a altura da trena lá, quando eu puxar a trena para cima, eu vou ver a medição da altura do tanque, dá 12 metros no caso. Então eu vi a inagem. Mas quando é fechado, então o medidor é uma sonda radar que é colocada dentro de um tanque. Por isso que se chama System, Closed Ullage System, que essa sonda radar, ela vai emitir uma onda eletromagnética que vai pegar lá embaixo no fundo do tanque e vai medir a altura do tanque. Então quando ela mede essa altura de cima embaixo, é chamada Closed Ullage Sistema de Ullage Fechada, ou Closed Ullage System, entenderam? Então é isso. Então quer dizer, no navio petroleiro a maioria das medições são feitas de baixo para cima, não de cima para baixo. Apesar de você poder medir lá também com a sonda metálica, desde que conserve a parte interna do tanque com a atmosfera fora de explosividade. Porque se você arrear a trena metálica, porque a trena metálica ela tem um fio que é o terra, e você bota uma garra que ela vem com uma garra e bota na boca de ulagem raspada,
você bota na mola para descarregar a eletricidade estática da trena. Porque se ela encostar a trena na boca do tanque e não tiver bem conectado esse cabo terra e ter uma carga elétrica na boca de um laje e tiver com gases dentro do sistema de explosividade, a boca do tanque vai explodir na sua cara. A boca do tanque vai explodir em você, o tanque todo vai explodir, porque você acionou a eletricidade estática, né? Uma faísca, e deu como se tivesse acendido um isqueiro. Com aquela faísca acende o isqueiro. O isqueiro não acende com uma faísca? É a mesma coisa a boca de laje com a trena que não estiver bem conectada lá o cabo terra. Quando encostar a lâmina da trena na boca de laje do tanque, vai sair a centelha e se tiver gás lá, aí pronto, já era. Explodiu tudo, entendeu? Então é esse sistema de rolagem fechada que é o que é mais usado no navio petroleiro tipo óleo cru, por causa justamente dos gases de hidrocarboneto que provocam a explosividade, desde que ele esteja dentro da área de explosividade. Quer dizer, tem situações que o navio ele não está dentro dos tanques, não estão dentro da área de explosividade. Pode jogar até um fósforo lá dentro, um fogo que quiser, um maçarico, não vai explodir. Se tiver com muito oxigênio, excesso de oxigênio dentro do tanque, e tiver gás lá que não é suficiente para explosividade, você pode tocar fogo lá, não tem problema. Agora, se tiver com a atmosfera pobre também, pouco combustível, quer dizer, combustível estou falando é os gases de hidrocarboneto, certo? Menos quantidade de oxigênio e mais gases de explosividade, no caso, de hidrocarboneto que tem excesso, a atmosfera pobre de oxigênio. Quer dizer, a atmosfera não tá rica, não está rica ou pobre. Então a atmosfera ela pode estar rica ou pobre, ou com muito oxigênio ou com pouco oxigênio. Então quando ela está muito rica ou muito pobre, ela não tem explosividade dentro do tanque. Mas quando ela está na situação ideal de explosividade, qualquer centelha é o suficiente para explodir o tanque. Então nesse sistema de laje fechada, evita justamente esse problema da trena. Se você for fazer medição, porque antigamente no navio petroleiro não existia esse negócio da sondagem fechada, né? Então o pessoal arriava a trena, às vezes não estava com todo esse conhecimento, né? Esse é navio antigo, petroleiro. Aí deve ter explodido muito navio por aí, quando a trena encostava na boca de laje, né? Morreram muito bombeador por aí por causa disso, né? Entendeu? Então esse aqui é uma proteção de gás inerte, e o gás inerte evita acontecer isso também. Mesmo você arriando a trena, e o tanque estiver com gás inerte, não vai haver a explosão, mesmo tendo centelha na boca de rolagem, de medição do tanque, não vai ter explosão, porque o gás inerte não vai deixar. Quer dizer, a atmosfera está rica de gás inerte. Está rica de gás inerte. No lugar do oxigênio, está um gás inerte, né? Entendeu? É como se eu tivesse injetado CO2 dentro do tanque direto. Uma boa quantidade de CO2 direto no tanque. Que praticamente o gás inerte é um CO2, certo? Item C. O sistema de gás inerte supracitado deve ser projetado e operado de modo a tornar e manter a atmosfera dos tanques de carga e dos tanques de sobra, slope tank, aquele tanque que eu falei que é tanque de resíduo. Esse slope tank aqui é chamado tanque de resíduo lá a bordo do navio petroleiro. Não inflamável durante todo o tempo, exceto quando tais tanques tiverem de ser desgasificados. Quer dizer, quando você lava os tanques e coloca o gás inerte, eles ficam não inflamáveis, ficam numa condição de não inflamável, né? Agora, quando ele for fazer a desgasificação dos tanques, que é a ventilação, que é a retirada do gás inerte e tudo, mas é claro que quando você fazer a ventilação, depois que sair todos os gás inerte e o tanque estiver devidamente lavado, aí tem que fazer medição com os equipamentos que tem na bordo, oxímetro, explosímetro, para ver se as condições de gás lá dentro do tanque saiu fora da área de explosividade. Então você vai dizer que o tanque está free for main, free for fire. Free for fire está a prova de fogo, não vai ter explosividade. E free for main, o homem pode descer lá dentro, tem oxigênio suficiente para ele respirar. Então essas são as condições de atmosfera de entrada do tanque, de um homem no tanque. Tem que estar free for main, free for fire, quer dizer, tem que estar livre de explosividade do fogo e tem que estar também livre para respiração, né? Livre para o homem, para ele entrar, para respirar o oxigênio suficiente para ele trabalhar no tanque. Então só quando ele estiver desgasificado todo o tanque, retirado todo o gás inerte. No caso em que o sistema de gás inerte for incapaz de satisfazer a exigência operacional acima descrita e ter sido constatada a impraticabilidade
e fazer reparo, então as falhas de descarregamento da carga de deslastro e limpeza dos tanques só deverão ser feitas retomadas quando as condições de emergência estabelecidas nas diretrizes para o sistema de gás inerte adotada pelo Comitê de Segurança Marítima na seção 48, 48ª de junho de 1983 dessa convenção internacional, que é o MSC, é outra convenção que trata desse regulamento dos gases inertes em tanque, né? Tiverem sido cumpridos, quer dizer, e aí outra convenção que fala aqui, que é de junho de 83, antes da de 84, né? Que fala sobre esse Comitê de Segurança Marítima, se reuniu lá, com certeza foi a IMO, né? A IMO que fez essa convenção aqui, e também essa convenção é da IMO, claro que é da IMO, e tratou desse sistema de gás inerte, quer dizer, quando não tiver impraticabilidade, então tem que fazer o reparo primeiro no navio atracado, no sistema de gás inerte, para poder ele operar, para poder voltar ao descarregamento da carga aqui. Então não é porque o navio deu problema no gás inerte que o navio vai começar a... Aconteceu uma vez lá em Fortaleza, eu estava descarregando lá um navio lá, o diesel, parece, estava descarregando o diesel, um navio que eu estava Lobato, foi para Fortaleza, atracou no terminal lá de petroleiro lá de Fortaleza, aí começou a descarregar lá e deu problema no gás inerte e parou a operação toda. Aí eu, junto com o primeiro oficial de máquina, ou aliás, um chefe de máquina que estava viajando, que era o garantia, a gente chamava para ele de garantia, né? Sempre tem esse chefe de máquina que viaja a mando da gerência do navio, para ver qual era o problema que o navio estava tendo no sistema de gás inerte daquele navio. E aquele sistema de gás inerte desse navio lá, desse tal de Lobato, era muito complexo, né? E por incrível que pareça, eu conheci aquele sistema de gás inerte daquele navio lá. E lá dentro do CCC, Centro de Controle de Carga, tinha um painel elétrico lá, cheio de chave, de coisa, de medidoras de sistema do gás inerte, tudo, e que ele deu fora esse problema. Ele não está deixando o gás inerte ficar automático, porque ele é automático, ele trabalha automaticamente. Quando chega uma determinada porcentagem de gás dentro dos tanques, aí ele para de funcionar um pouco, aí deixa só na ventilação, mandando os gases lá para o tanque, aí ele mesmo se opera automaticamente. Então deu esse problema lá. Aí eu estava com esse chefe lá, eu estava de serviço lá na CCC, junto com o vereador. Aí ele foi fazer um reparo no painel lá. Aí fui acompanhar ele, eu fui aprendendo um monte de coisa lá com ele, que ele ia me explicando. Ele ia fazendo, ia trocando o sistema do... Porque o cara era engenheiro eletricista também, pô. O cara era engenheiro eletrônico, ele era chefe de máquina, mas era engenheiro. E estava trabalhando em terra, na Fronap lá, entendeu? O cara muito safo. Aí ele foi aí me explicando como é que operava cada sistema daquele painel, para me aprender lá, porque eu estava junto com o vereador. Pô, eu tinha que saber um pouco, pelo menos, o básico, né? Aí eu aprendi lá como é que opera aquele negócio lá. E é meio complexo, viu? É complexo mesmo. A proteção com gás inerte nos tanques de carga. Item D. O sistema em questão deve inertizar os tanques de carga vazios, reduzindo o teor de oxigênio em cada um desses tanques ao nível que não seja possível a combustão, não excedendo a 8% do volume. Quer dizer, esse 8% é do volume total do tanque. Quer dizer, o volume do tanque era 200 metros cúbicos, 20 mil metros cúbicos. Então, é 8% de 20 mil metros cúbicos, entendeu? Que ele está falando esse nível de 8% de combustão aqui, de gás inerte no caso, né? Quer dizer, 8% de oxigênio dentro do tanque tem que ter, abaixo de 8%, né? Acima de 8% vai entrar dentro da termoesfera de explosividade. Abaixo de 8%, aí já não entra na termoesfera de explosividade. Então, o gás inerte tem que ser colocado dentro do tanque para ele reduzir o oxigênio, de 100% de oxigênio em volume dentro do tanque para abaixo de 8%. 8% é o nível ideal, né? Para o navio operar sem ter a explosividade, entendeu? Então, é esse que eu trabalho aqui, o sistema e manter uma pressão positiva dentro do tanque todo o tempo, não só no porto como no mar, exceto quando for necessário para desgasificação. Para isso, o sistema deve ser capaz de fornecer gás inerte com teor não superior a 5% do volume na rede de suprimento para os tanques, qualquer que seja a velocidade de escoamento. Item E. O sistema deve ser capaz de fornecer gás inerte para os tanques na vazão de pelo menos 125% do valor máximo da vazão. Aqui a gente está falando da vazão, não da quantidade de oxigênio dentro do tanque. Tem que ter o oxímetro.
O oxímetro, o aparelho que tem a bordo do navio, é que ele vai ver essa porcentagem de oxigênio que tem dentro do tanque em volume. Então o aparelho ele mede a porcentagem, porque a quantidade de oxigênio que tem na atmosfera é de 25,4%, 25,5%, mais ou menos de oxigênio que tem na atmosfera. O resto são outros gases, né? Certo? O resto são outros gases na atmosfera. Então é 25% que tem na atmosfera. Então, essa redução por 8%, que é a quantidade de volume de oxigênio que tem dentro do tanque, certo? Que o gás inerte foi colocado lá e desceu o volume de 25% de gás inerte, de oxigênio que tinha dentro do tanque para menos de 8, né? 8 para baixo. Então a vazão de volume que vai dentro da rede para entrar dentro do gás inerte, que é 125%. Tem que ter essa vazão, pelo menos aí, a planta do gás inerte tem que ter essa vazão. Esse mínimo aí de 125%. 3.13, a existência de paiol específico para materiais combustível. Quer dizer, dentro da lavagem do tanque existe um paiol do bombeador que é guardar esse material, certo? As bombas, as portáteis, as máquinas de batroz, os mangotes que são conectados na rede de incêndio e conectam nas máquinas de batroz que ficam em cima do convés principal, dentro das bocas das escotilhas, né, dos tanques que é colocado lá, são guardados tudo dentro do paiol do bombeador. 3.14, o uso de materiais à prova de fogo retardante de chama. Quer dizer, lá nas tampas de boca de olagem dos tanques de medição de cada tanque, tem uma material à prova de fogo lá, que a gente chama de tela corta-chama. Tela corta-chama nada mais é de com coisa de metal gradeada, né, com fio de metal gradeada, que evita que a chama saia para fora, né? O corta-chama quer dizer a chama não entra para dentro do tanque, ao contrário, evita que a chama não entre para dentro do campo, na chama não entre para dentro do tanque. O uso de telas corta-chama é isso aqui que eu estou falando, e outros dispositivos que previnem contra a propagação do fogo. 3.6, as normas de construção de rede principal de incêndio, ou seja, diâmetro e pressão. Então tudo dentro desse sistema aqui do gás inerte tem que ter todas essas normas, esse regulamento que está tudo lá no SOLAS. Então essa aqui é a parte 3, não, a parte 4. A parte 4 da unidade .0 terminando aqui. Obrigado, até mais, até a próxima aula.